Olá, eu sou Bruno Jaborandi e esse é o Direto da Caverna de número 2. Fiquei muito feliz com a repercussão do primeiro vídeo, com os comentários que vocês fizeram, com os compartilhamentos, e é muito importante para mim, eu penso e me empolgo mais em fazer vídeos para compartilhar com vocês as minhas vivências, as leituras que eu faço e algumas dicas, né, de como influenciar a leitura e tê-la como prioridade, e acredito que é uma coisa importante, como prioridade na vida de algumas pessoas. Então, para esse vídeo eu trouxe dois artigos, né, que eu li e estudei, e eu vou compartilhar os dados com vocês. As referências vão estar sempre na parte da descrição do vídeo, para quem quiser adentrar mais nesses artigos e ter acesso ao conteúdo bruto dele. Então, além desses dois artigos que eu pensei, eu coloquei ao final uma sugestão de dica de trabalho, né, baseado também em estudos realizados e que vocês podem ter acesso, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, certo? Vamos lá então. O primeiro estudo que eu trouxe para mostrar para vocês se chama Short and Long-Term Effects of a Novel on Connectivity in the Brain. Ou em tradução livre seria algo como efeitos de prazo curto e longo de um romance na conectividade do cérebro. Nesse estudo, pesquisadores da Universidade de Emory, que fica em Atlanta, Georgia, Estados Unidos, capitaneados por Burns, né, que foi a pessoa, o líder desse estudo, eles fizeram algumas descobertas que apontam que ler um romance pode causar mudanças na conectividade do estado de repouso no nosso cérebro. E essas mudanças são mudanças que persistem, certo? Eu vou contar algumas coisas desse estudo para vocês entenderem mais como ele foi realizado. Os autores falam que algumas pesquisas neurobiológicas têm sido feitas utilizando um método que se chama ressonância de imagem magnética funcional. E essa ressonância ela começou a identificar redes cerebrais que são associadas com a leitura de histórias. Então, nesse estudo, os participantes desse estudo foram alunos de graduação da Universidade de Emory, e a proposta da participação na pesquisa era muito simples. Eles tinham que ler um romance chamado Pompeii, de Robert Harris. Eles liam esse romance durante a noite e na manhã seguinte eles compareciam ao laboratório para que os seus cérebros passassem por uma análise, né, por um scan, que eles chamam um scanner, que faria a detecção desses resultados que eu vou apresentar e vou mostrar para vocês. Então, o que esses resultados do scan mostraram foi que houve uma conectividade aumentada no córtex temporal esquerdo. Então, essa área do cérebro ela é associada com a receptividade à linguagem. Segundo os autores do estudo, assim, mesmo que os participantes não estivessem lendo o romance no momento em que eles estavam passando por aquele scanner, eles mantiveram essa conectividade aumentada. Então, é o que os neurocientistas chamam de atividade sombra. É quase que como se fosse uma memória muscular, né? Pessoas que tocam um instrumento musical há muito tempo, elas relatam que elas não pensam mais sobre o tocar. É como se os músculos memorizassem as sequências e tudo isso foi realizado. Então, esse foi um dos efeitos da leitura de acordo com esse estudo. Então, essa conectividade ela foi vista também no sulco central do cérebro. O sulco central do cérebro é a região sensória motora primária do cérebro. Então, os neurônios dessa região, eles são associados com representações das sensações do corpo. Então, há um fenômeno conhecido como cognição corporificada, né, que os neurônios associados com o ato físico de correr, por exemplo, se você pensar em corrida, esses neurônios são ativados da mesma maneira que que são ativados quando você está realmente correndo. E essas mudanças neurais associadas ao movimento e à sensação, elas apontam que ler um romance eles pode te transportar para o corpo do protagonista daquele romance. Então, além disso, assim, essas relações não foram relações imediatas, assim, elas ocorreram no dia posterior, né, logo após eles terem feito a leitura durante a noite, e persistiram por 5 dias após a leitura do romance. Então é algo que fica com você. Todo mundo tem um romance que gosta mais, uma história com a qual se envolveu mais, ou até mesmo às vezes a gente tem acesso a algum filme que a gente viu, a gente parece que carrega aquilo por uns dias. Eu digo porque eu tive essa experiência com alguns livros em minha vida. Então, o estudo foi feito com um romance X, né, colocado para que eles lessem, mas imagina para as pessoas que realmente leem histórias que tocam mais profundamente o coração delas, o quanto essas sensações podem se prolongar. Então é isso, a leitura ela pode transformar, né, o seu cérebro, essas conexões, e te colocar numa sensação de realmente se sentir protagonista, porque você está se associando neurologicamente àquele personagem. O artigo do qual eu vou falar se chama Associations Between Home Literacy Environment
Brain White Matter Integrity and Cognitive Abilities in Preschool Age Children. Em tradução livre, seriam associações entre ambiente de letramento em casa, integridade da substância branca do cérebro e habilidades cognitivas em crianças com idade pré-escolar. Esse é um artigo mais recente, ele é de 2020 e ele é capitaneado, liderado por Hilton. É um estudo com muitos dados, né, médicos mesmo, estatísticos, com 47 crianças, foram escolhidas 47 díades, né, de uma pessoa responsável e uma criança, e por uma série de testes que foram oferecidos para essas crianças, depois foi feito um scan, na mesma forma que aquele do primeiro artigo que eu citei, e esse scan ofereceu algumas imagens muito interessantes. Se vocês tiverem interesse em ler o artigo, eu recomendo, porque lá vocês vão ter as imagens dos cérebros e a influência que essa leitura tem nessa substância branca do cérebro. Mas o que seria essa substância branca do cérebro? Quando a gente pensa em cérebro, geralmente a gente pensa em massa cinzenta, mas a substância branca ela é muito importante porque ela é responsável por transmitir a informação por todo o sistema nervoso central. Então esse estudo é voltado para essa substância branca, né, que às vezes não é tão colocada em evidência, e os resultados que ele traz são muito interessantes para a gente observar. O que esse estudo conclui é algo que pode ser até evidente, mas assim, quando a gente tem um respaldo científico disso, ajuda muito a gente a perceber, é que a integridade microestrutural da substância branca do cérebro, né, que é aquela que dá suporte à linguagem e às habilidades de letramento emergentes e assim como das medidas cognitivo-comportamentais correspondentes que fazem parte desse processo, houve uma maior integridade em crianças que passaram por esse programa de leitura em casa, nesse Home Literacy Environment, que tiveram esse ambiente de leitura em casa. E aí esse estudo ele encoraja novos estudos para isso, porque a principal preocupação é com relação à exposição e ao tempo de tela, né? Que as crianças estão tão envolvidas hoje com tablets, com celulares, com TVs, e comparando isso, os resultados que eles observaram foram superiores em crianças que tiveram pessoas lendo para elas ou elas lendo com essas pessoas. Bom, pensando ainda nesse tempo de tela, né, nesse tempo que as crianças passam expostas à tela, eu trouxe um site que eu encontrei em um artigo do New York Times, que se chama Reach Out and Read, é uma instituição que faz alguns trabalhos de pensar a leitura como até um recurso terapêutico, tocada por médicos, por pediatras, e que pensa que ler para uma criança é algo que pode fazer com que a ajude a reverter alguns quadros clínicos e tal, mas isso é algo mais específico e que pode ser trabalhado até em outro vídeo. Mas a intenção a oferecer esse recurso é porque lá tem uma série de recursos para pais, né, que estão nesse momento pandêmico em suas casas e que podem ter acesso a esse material para usar com as suas crianças em casa, né? Estimular esses programas esses ambientes de leitura em casa. E aí tem uma série de recursos lá, é bem interessante para vocês observarem. Também tem algumas outras informações sobre o Reach Out and Read, certo? Pessoal, fico muito feliz de finalizar esse segundo vídeo. É sempre uma troca, né? Então sintam-se à vontade para comentar, para fazer sugestões, críticas, né? São sempre aceitas também, certo? Então até o próximo Direto da Caverna. Lembra-se de dar aquele joinha, de se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, manda o link, tá? Me ajuda muito e me empolga mais, como eu falei no início do vídeo, para que eu continue produzindo esses materiais para vocês. Um abraço.